Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês um escritor muito famoso, H.P. Lovecraft. Em especial, o seu conto A Fera na Caverna. A conclusão horrível que se insinuava gradualmente em minha mente confusa e relutante era agora uma terrível certeza. Eu estava perdido, completamente perdido e desesperançado, nos recessos vastos e labirínticos da caverna mamute. Por mais que eu me esforçasse, meus olhos fadigados não conseguiam distinguir nenhuma direção ou divisar qualquer objeto capaz de me servir como guia para conduzir ao exterior. Que eu nunca mais pudesse ver a luz abençoada do dia ou contemplar os montes prazerosos e os vales do belo mundo, minha razão não podia alimentar a mais leve dúvida. A esperança tinha me abandonado. Apesar disso, doutrinado como eu era por uma vida de estudos filosóficos, obtive recompensa. Não em pequena medida de minha conduta desapaixonada, pois, embora tivesse lido frequentemente sobre o frenesi selvagem no qual eram lançadas vítimas em situações semelhantes, não experimentei nada disso, mas me mantive calmo, tão logo percebera que tinha perdido completamente o rumo. Mesmo o pensamento de que eu provavelmente tivesse ido além dos limites de uma inspeção normal, nem por um momento isso me fez perder a calma. Se tenho de morrer, refleti, então essa terrível, porém majestosa caverna seria uma sepultura tão hospitaleira quanto aquela de um cemitério qualquer pudesse proporcionar. Um ponto de vista me trouxe mais tranquilidade que desespero. A fome me lançaria ao meu destino último. Disso eu estava certo. Alguns, eu sabia, tinham enlouquecido em circunstâncias semelhantes, mas eu pressenti que não seria o meu fim. Minha desgraça não se devia à culpa de ninguém, senão a mim mesmo, uma vez que, sem o conhecimento de meu guia, tinha me separado do grupo de excursionistas e, vagando por mais de uma hora pelos caminhos proibidos da caverna, me achei incapaz de rememorar a trilha intricada e tortuosa que eu havia seguido depois que me afastei de meus companheiros. Minha tocha já começava a extinguir-se. Logo seria envolvido pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Imerso na luz desvanecente e bruxulante, inutilmente eu me interrogava sobre as circunstâncias exatas de minha morte próxima. Lembrei-me dos relatos sobre a colônia de tuberculosos, que, pela atmosfera aparentemente saudável do mundo subterrâneo, sua temperatura uniforme e estável, seu ar puro e silenciosa quietude, adotaram essa gruta gigantesca como residência para melhorar a saúde. Em vez disso, encontraram a morte de uma forma estranha e horrível. Tinha notado os tristes vestígios de suas tendas rústicas enquanto passava por elas junto com os excursionistas, e me perguntara que influência anormal uma longa permanência nessa caverna imensa e silenciosa poderia exercer sobre alguém tão saudável e forte como eu. Agora, dizia com gravidade para mim mesmo, a oportunidade para elucidar essa questão tinha chegado, desde que a falta de comida não me levasse a partir dessa vida tão rápida. Quando o último lume de minha tocha tremulou e se afundou na escuridão, decidi tentar de tudo e não negligenciar nenhum meio possível de me safar. Convocando toda a força de meus pulmões, iniciei uma série de gritos, na esperança vã de atrair com meu alário a atenção do guia. Contudo, enquanto eu gritava, no meu íntimo sabia que meus gritos eram inúteis. Minha voz, ampliada e refletida pelas inúmeras paredes do negro labirinto ao meu redor, não alcançaria os ouvidos de ninguém, exceto os meus próprios. Todavia, minha atenção se deteve quando, de repente, pensei ouvir um som de passos macios que se aproximavam pelo piso rochoso da caverna. Era minha libertação que chegava tão cedo? Então, todas as minhas terríveis apreensões tinham sido inúteis? O guia, tendo notado meu afastamento imprudente do grupo, seguira minhas pistas, procurando-me nos recessos desse labirinto de pedra? Enquanto essas perguntas felizes surgiam em meu cérebro, estive a ponto de renovar meus gritos para que me achassem mais rápido, mas num átimo minha alegria se transformou em pavor diante do que ouvi. Meus ouvidos apurados, naquele momento ainda mais afiados pelo completo silêncio da caverna,
Abriram o meu entendimento entorpecido para a inesperada e terrível percepção de que aqueles passos não eram de nenhum homem mortal. No silêncio sobrenatural daquelas regiões subterrâneas, o ruído das botas de meu guia teria ressoado com uma série de sons incisivos e ligeiros. Aquelas batidas eram suaves e furtivas, como as passadas surdas de um felino. Às vezes, ao ouvi-las cuidadosamente, pareciam-me ao som de quatro patas, e não de dois pés. Agora estava convencido de que meus gritos tinham atraído alguma fera selvagem, talvez um leão da montanha, que se perdera acidentalmente na caverna. Talvez, ponderei, o Todo-Poderoso tivesse escolhido uma morte mais rápida e misericordiosa para mim do que a fome. Contudo, o instinto de autopreservação, nunca adormecido inteiramente, despertou em meu peito. E embora salvar-me do perigo iminente pudesse apenas me poupar de um fim mais duro e mais lento, decidi, entretanto, despedir-me da vida pelo preço mais alto que pudesse alcançar. Por mais estranho que possa parecer, minha mente não imaginava outra intenção do visitante a não ser a hostilidade. Portanto, fiquei absolutamente quieto, na esperança de que a fera desconhecida, perante a falta de um som que o orientasse, perdesse a pista, como eu perdera a minha, e assim me ignorasse. Mas essa esperança não estava destinada a cumprir-se, pois os estranhos passos avançavam imperturbáveis. O animal apanhara o meu cheiro, que na atmosfera absolutamente livre de influências concorrentes de atenção, podia, sem dúvida, ser perseguido de uma grande distância. Percebendo, portanto, que tinha que me preparar para uma defesa às cegas contra um ataque imprevisível, reuni ao meu redor a maior quantidade possível de seixos, espalhados por toda a parte do piso da caverna, e tomando um em cada mão, para o uso imediato, esperei resignado, o desfecho inevitável. Entre mentes, o ruído terrível das patas se aproximava. Sem dúvida, o comportamento da criatura era excessivamente estranho. Na maior parte do tempo, os passos pareciam de um quadrúpede que andava com uma singular falta de sintonia entre as patas dianteiras e as traseiras. Embora os intervalos raros e breves, eu imaginasse que apenas duas patas ocupavam a locomoção. Perguntei-me que espécie de animal estava prestes a me confrontar. Devia ser, pensei, alguma fera desventurada, que ao investigar uma das entradas da terrível gruta, pagou o preço pela sua curiosidade com o encerramento permanente dos seus recessos intermináveis. Indubitavelmente, seu alimento eram os peixes cegos, morcegos e ratos que ali viviam, como também os peixes comuns, que fluíam para os lagos da caverna em comunicação, de alguma forma oculta, com o Rio Verde na ocasião da cheia. Em minha terrível vigilância, ocupei-me com essas hipóteses grotescas sobre as alterações que a vida na caverna pudesse ter causado na estrutura física da fera, recordando-me dos aspectos horríveis referido pela tradição local, dos tuberculosos que morriam depois de uma longa permanência na caverna. Então, tremi ao lembrar-me de que, mesmo que tivesse êxito e matasse meu antagonista, nunca veria sua forma, uma vez que minha tocha tinha muito se apagado e eu estava completamente desprovido de fósforos. Achava-me agora em um nível de tensão mental tremendo. Minha fantasia desordenada imaginou formas espantosas e horrendas na escuridão sinistra que me cercava, e elas pareciam realmente comprimir meu corpo. Cada vez mais perto, os temíveis passos se aproximavam. Senti que precisava dar vazão a um grito purgente, mas além de resoluto o bastante para tentar algo semelhante, minha voz foi mal correspondida. Estava petrificado, preso ao chão. Duvidava mesmo que meu braço direito me permitisse atirar o projétil na coisa que se aproximava, quando o momento crucial chegasse. Já o toque-toque constante dos passos estava ao alcance de minhas mãos, já muito perto. Podia ouvir a respiração arfante do animal. Estava aterrorizado, tanto como eu. Notei que deveria ter vindo de uma distância considerável e estava igualmente fadigado. Subitamente o feitiço se quebrou. A mão direita, guiada por minha audição sempre confiável, atirou a pedra afiada com toda a força para o lugar da escuridão de onde provinha a respiração e o som de passos. Meu arremesso quase alcançou o alvo, pois ouvi a coisa pular para outro ponto mais além.
onde pareceu deter-se. Redirecionei a pontaria e disparei meu segundo projétil. Dessa vez, mais eficazmente, pois transbordante de alegria, ouvi a criatura cair de um modo que parecia um colapso completo, evidentemente permanecendo imóvel na mesma posição. Quase esmagado pelo grande alívio que me ocorreu, cambaleei de costas até a parede. A respiração perdurava em inspirações e exalações penosas e arfantes, de onde constatei que eu tinha apenas ferido a criatura. Agora todo o desejo de examinar a coisa desaparecera. Por fim, algo associado ao medo supersticioso, sem fundamento, tinha penetrado em meu cérebro, e não me aproximei do corpo. Tampouco continuei a disparar pedras para dar fim completo à sua vida. Em vez disso, disparei, correndo a toda velocidade, tanto quanto pude avaliar em minha exaltada condição, na direção de onde eu tinha vindo. Repentinamente ouvi um som, ou melhor, uma sucessão uniforme de sons. Em outro momento, reduziram-se a uma série de tinidos agudos e metálicos. Dessa vez não havia dúvida, era o guia. Então gritei, berrei, guinchei, até mesmo rugi com alegria quando vi no teto abobodado da caverna a refulgência que eu sabia ser o reflexo de uma luz que se aproximava. Corri ao encontro da luz, e antes que pudesse entender completamente o que aconteceu, estava deitado no chão aos pés do guia, abraçado às suas botas, gaguejando, apesar de minha reserva, de um modo sem sentido e de maneira estúpida, despejando minha terrível história e, ao mesmo tempo, esmagando meu ouvinte com protestos de gratidão. O guia notara minha ausência depois que o grupo chegara à entrada da caverna, e com seu senso intuitivo de direção, procedeu uma busca por todo o local, localizando-me nas imediações depois de uma procura de aproximadamente 4 horas. Logo depois que ele concluiu seu relato, encorajado por sua tocha e companhia, comecei a refletir sobre a estranha fera que eu tinha ferido, a uma pequena distância na escuridão, e sugeri que fôssemos averiguar, com a luz da tocha, que tipo de criatura era minha vítima. Consequentemente, refiz meus passos, dessa vez com a coragem proporcionada pela companhia, até a cena da minha terrível experiência. Logo discernimos um objeto branco sobre o chão, um objeto mais branco até mesmo que as próprias pedras cintilantes. Avançando cautelosamente, demos vazão a um simultâneo grito de espanto, pois de todos os monstros anômalos que nós ambos tínhamos vistos em nossas vidas, esse era insuperavelmente o mais estranho. Parecia um macaco antropóide de grande proporção, que talvez tivesse fugido de algum circo itinerante. O pelo era branco como neve, sem dúvida resultado da ação branquejante de uma longa existência nos limites escuros da caverna. Mas era também surpreendentemente ralo, na verdade, muito escasso, salvo na cabeça, onde o tinha abundante e longo, de tal modo que caía sobre os ombros, em notável profusão. O rosto estava fora de nossa visão, uma vez que a criatura caíra quase inteiramente de frente. Era muito singular a disposição dos membros, esclarecendo, portanto, a alternância que eu tinha notado em seu movimento, cujo avanço se fazia ora aos 4, ora apenas com 2. Da ponta dos dedos, das mãos e dos pés estendiam-se longas garras, iguais unhas. As mãos e os pés não eram preenseis, uma característica que atribui à longa permanência na caverna, que, como mencionei anteriormente, parecia evidente da brancura completamente estranha e quase sobrenatural, característica em toda sua anatomia. Nada indicava que possuísse cauda. A respiração estava já muito fraca, e o guia tinha apanhado sua arma com a intenção evidente de pôr fim à sua vida, quando um som repentino, lançado pela criatura, motivou-lhe a abaixar a arma. O som era de uma natureza difícil de descrever. Não apresentava o traço normal de nenhuma espécie de símios conhecida, e me perguntei se esse caráter antinatural não era o resultado de um silêncio completo e contínuo, quebrado pelas sensações produzidas mediante a presença da luz. Algo que a fera possivelmente não tivesse presenciado desde sua entrada na caverna. O som, que eu podia debilmente tentar classificar como um balbucio de tonalidade profunda, prosseguia esmorecido. Por fim, um ímpeto rápido de energia pareceu percorrer o corpo da fera. As patas entraram em convulsão e os membros se contraíram,
Com um arranco, o corpo revirou-se e o resto voltou-se para nossa direção. Por um momento, fiquei tão tomado de horror mediante o que os olhos assim revelaram que não percebi mais nada. Eram negros aqueles olhos, profundos, preto azeviche, em pavoroso contraste com os cabelos e o corpo branco como neve. Como os daqueles outros habitantes de cavernas, eram profundamente escovados nas órbitas e totalmente destituídos de íris. Conforme olhei mais atentamente, vi que estavam assentados em um rosto menos proeminente que o dos macacos comuns e substancialmente mais cabeludo. O nariz era totalmente diferente. Enquanto fitávamos aquela miragem fantástica apresentada à nossa visão, os lábios espessos da fera se abriram e uma série de sons brotaram deles. E depois disso, a coisa relaxou e morreu. O guia agarrou-se à manga de meu casaco, tremendo de tal modo, agitado que a luz tremulava descontroladamente, projetando sombras sinistras nos paredões em volta. Não me mexi, permaneci rigidamente imóvel, meus olhos horrorizados e fixos no chão diante de mim. O medo se fora, e o espanto e o temor, a compaixão e a reverência ficaram em seu lugar, pois os sons pronunciados pela criatura, estendida sobre o chão de pedra, nos tinha revelado a apavorante verdade. A criatura que eu tinha matado, a estranha fera da profunda caverna, era ou tinha sido alguma vez um homem. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.